Parashá Hazino, porção 53 da Torá, porção semanal Hazino, Deuteronômio 32, Devarim 32. Ouvi, ó céus, que falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, caia como o orvalho meu discurso, como o vento de chuva sobre a grama, e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas, porque todos seus caminhos são justiça. Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Quando pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus, não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. É essa a sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e não inteligente? Certamente é Ele, teu Pai, que te remiu. Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, por causa do número dos filhos de Israel, pois a porção do Eterno é seu povo. Jacó é parte de sua herança, proporcionou-lhe as necessidades na terra do deserto, e no ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu, guardou-o como a menina dos seus olhos, como uma águia que desperta sua ninhada, que adeja sobre seus filhotes e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre suas penas. O Eterno sozinho o guiou, sem ajuda de ninguém, e não houve força em qualquer Deus estranho para pelejar com Israel. Até aqui. Vamos aproveitar que vocês estão com a Torá aí aberta. Vamos ler o comentário nas notas aí embaixo, olha, capítulo 32, nota número 1. Ouvi, ó céus, e falarei. Na página 599, que diz assim: nesta Parashá, Moisés se dirige aos céus e à terra para que ouvissem as suas palavras. Segundo o Midrash Yalkut 942, a razão desta magnífica invocação foi a seguinte: eu, disse Moisés, sou um ser de carne e osso, sujeito a morrer. Os meus sucessores também o serão. Se o povo de Israel vier esquecer a lei e transgredir a divina aliança, quem lhe fará lembrar a sua desobediência e infidelidade? Eu vou chamar contra eles testemunhas permanentes, os céus e a terra. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Versículo 1. É a voz que eu invoco. Eu chamo os céus e a natureza inteira para encaminhar Israel no caminho do bem e desviá-lo da via do mal e da ingratidão humana. Que os céus e a terra sejam os eternos censores do povo de Deus. Nós, os condutores dos povos, passamos, e vós ficareis para sempre. Ouça, segundo os exegetas, a palavra razino tem em hebraico o sentido de escutar mais perto que
vetishma, que vem do verbo shamoa, escutar. Sendo Moisés um homem mais chegado ao espírito do que à matéria, empregou Razino para os céus e Vetishma para a terra, enquanto em Isaías capítulo 1, versículo 2, inferior a Moisés em espiritualidade, empregou Shamoa, Shino, para os céus e Razino para a terra. Outra interpretação nos diz que Hashamai, céus, alude aos homens que ocupam cargos elevados, e Moisés dirigiu-se primeiro a esses para que cumprissem o mandato divino e servissem de exemplo aos da Raeres, terra, os homens comuns. Céus e terra. O poema Razino, disse o nosso saudoso mestre Rabino Amiel, é a quintessência e a fonte da profecia judaica, a fonte da qual os 48 profetas e profetisas que o povo judeu produziu tiraram as suas visões e inspirações poéticas. Tudo que os profetas posteriores escreveram são somente explicações, comentários às palavras de Moisés. Bom, pegando um gancho nesse comentário que ele acabou de dizer, por isso que em alguns momentos você ouve dizer que a Torá, ela é todo o Velho Testamento. Só que tecnicamente falando, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Tanto é que você estuda a porção semanal a cada semana, e quando fecha-se o ano, semana que vem termina a porção, então fechou o ciclo anual de leitura de Parashiot. São 54 porções, estamos na 53. A próxima encerra, aí a gente começa de novo na porção 1 Bereshit, tá? Aí você fala, poxa, mas isso é a Torá, então por que se chama o restante da Bíblia hebraica? Então, conceitos básicos. O que é Bíblia hebraica? Bíblia hebraica não tem Novo Testamento, tá? É errado no sentido judaico falar Velho Testamento, porque o Testamento ele não é velho, ele é algo que Deus fez de aliança com o povo de Israel. Quando você faz uma aliança, você faz um testamento, ele não é quebrado, entendeu? Quebra-se quando se faz um segundo testamento. Só que Deus não fez um segundo testamento, porque se o cristão fala que o Novo Testamento é novo, então necessariamente o velho não existe mais. Se não existe mais o velho, como que você explica o novo? Se não tem o Velho Testamento, então por que uma Bíblia, seja ela católica, cristã de uma forma geral, contendo ainda alguma coisa que não tem validade? E se não tem validade, como é dito que a lei foi cumprida, que não precisa cumprir mais lei, porque o Salvador morreu na cruz e não precisa mais de lei. Então por que se usa Provérbios? Por que se lê Eclesiastes? Por que se fala de Ruth? Por que fala de Josué? Por que fala do dízimo em Malaquias? Por que vai falar de tantos outros problemas? Inclusive, como a moda ultimamente está sendo a decisão judicial sobre homossexualidade, por que vão pegar Levítico 18 para falar, se o Velho Testamento é uma velha aliança, é algo que não tem validade mais para eles, então para que pegar esses textos? Não existe, não tem. Não é só a lei do amor, não é só a lei de Cristo, então que fiquem eles com a lei de Cristo, não mexa. Agora, o chamado Velho Testamento, que é a Bíblia hebraica,
ela foi dada para Israel. Entendeu? Se foi dada para Israel, ela não pertence, portanto, aos demais povos. Porém, esta porção que é a Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento, vamos usar entre aspas, ela foi roubada. Ela foi, como dizem em direito, teria que se fazer, foi apropriação indébita. Eles tomaram posse de alguma coisa que não é deles. A aliança não foi feita com eles cristãos, a aliança foi feita com Moisés e essa descendência. É para eles que foi dada esta palavra, é para eles que está sendo dado este poema, esta palavra, esse cuidado. E aqui este cuidado, porque esse discurso está acabando, e Moisés vai ser chamado no final dessa paraxá para subir ao Monte Nebo, e ali ele vai ver a terra, tá? Alguns dizem que ele viu tudo, inclusive a era messiânica. Então ele passou inclusive vendo a questão desses nossos tempos, já com o advento da era messiânica. Ele contemplou tudo. E aí o próprio Deus faz o sepultamento dele nesse sentido. Num outro sentido é colocado que Moisés jamais morreu, tá? Isso é uma linguagem também usada no sentido figurado, porque também é usado, Sará não morreu. Então essas mulheres, Sará, Rívica, Raquel, elas não morreram. Não morreram por quê? Porque a vida delas dá sequência na próxima. Então, por exemplo, é dito assim, que quando Isaac ele entra na tenda com a sua mulher, a tenda era a tenda da mãe dele, Sará, e naquele momento com a esposa dele, Rívica, percebe-se que Sara não estava morta, mas Sara já tinha morrido, entendeu? Ou seja, ela continuou a viver, entre aspas, na vida de Rívica. Ou seja, esta vida que vai passando e vai seguindo. Portanto, quando é dito a Bíblia hebraica, você tem que levar em conta, a Bíblia hebraica, ela é de Gênesis até Malaquias, tá? Não tem para o judeu o Novo Testamento, tá? Agora, para o cristão, tem-se o Novo Testamento, embora na Bíblia cristã tenha o Velho Testamento, mas eles vão considerar mais o Novo Testamento, como se não houvesse Velho Testamento. Então, um tem o Novo, o outro tem o Velho. E você percebe que o judeu fala que não tem o Novo, mas quem tem o Novo fala que o judeu não tem o Velho. E nessa briga aí, sai todo mundo perdendo, porque é uma grande confusão que é espalhada mundo afora. Mas, graças a Deus, eu e você, nós temos os olhos abertos não pela inteligência do homem, mas abertos pelo próprio Deus, tá? Para a gente compreender o pacto que ele fez com o povo. Então aqui ele começa a dizer, olha que interessante, eu vou fazer uma ligação aí. Daqui a pouco eu acho que eu vou lá no Midrash para a gente ler um pedacinho, porque inclusive a aula de ontem de Pirkei Avot, ela repete aqui, literalmente, com os 4 tipos de alunos. Vai repetir aqui com os 4 tipos de pessoas. E a gente já dá uma lidinha lá. Veja só, diz aqui nesse comentário do capítulo 32, parte 1, mais ou menos no meio dele está escrito assim, olha, eu vou chamar contra eles testemunhas permanentes, os céus e a terra.
Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Aqui embaixo está escrito assim, olha, ouvi e ouça. Segundo os exegetas, a palavra razino, ouvir, tem em hebraico o sentido de escutar mais de perto que vetishmar, que vem de chamoa, escutar. Sendo que Moisés, um homem mais chegado ao espírito do que à matéria. E faz a menção que no capítulo de Isaías, ele usa a palavra razino para a terra. Então, enquanto Moisés está usando razino para céus, Isaías vai usar para terra. Por outro lado, aqui já explicou situações, mas no sentido figurado agora. Você já ouviu a expressão que dentre os profetas, Yeshayahu, Isaías, ele é conhecido como aquele profeta que mais fala da era messiânica, tá? E a era messiânica, ela é para a terra ou para o céu? Não é pegadinha. A era messiânica, ela é para a terra ou é para o céu? Ela é para a terra. E, entre aspas, o personagem que é o Mashiach, sem discutir se foi Jesus, se não foi Jesus, se é Yeshua, se não é Yeshua, o Mashiach, da forma como Deus prometeu a Israel. É um reinado neste sentido na terra, mas pela própria presença dele, ele é colocado que o Mashiach seria considerado como a Moisés. E Moisés está num nível espiritual que é ligado aos céus. Portanto, fazendo essa ponte que eu estou dizendo, neste tempo futuro, seria o momento em que, passada toda a história, e toda essa história que se passa, vai cumprir o relato de Moisés. O povo vai se afastar de Deus? Vai. O povo vai cometer os pecados horrorosos? Iriam cometer, e cometeram. Ganharam o direito de serem lançados para fora da própria terra? Sim, foram expulsos. Mas foi usado ponto de referência. Aqui Moisés falou, eu vou usar duas coisas, o céu e a terra, porque são coisas que ele diz assim, eu vou morrer, o próximo líder que me substituir também vai morrer, o próximo também vai morrer, mas o povo como Israel não vai morrer, ele vai permanecer, tá? Mudou-se as pessoas do povo, tá bom? Então naquela época tinha Moisés fazendo parte do povo de Israel, e todo este povo que tinha recebido a Torá lá no Monte Sinai, a grande maioria daqueles homens já tinham falecido. Ele está falando agora com essa segunda geração, com aqueles que ou não tinham nascidos ou eram crianças. Então aquela primeira já tinha ido, tá? Então uma parte do povo já foi. Daqui a pouco este mesmo povo também já foi, mas terão outros. Então a história vai mostrando que vai nascendo pessoas, morrendo pessoas, mas a aliança do Eterno, ela continua estável, ela continua válida, ela continua nos pormenores do jeito que está sendo declarado aqui. E o que ele está tentando explicar é que as pessoas deveriam ficar firmadas naquilo que é o ensino de Torá. E num comentário, não me lembro se é nesse daqui ou na Bíblia, comentário do Urash, está dizendo que a Torá é para o mundo, é para ensinar o mundo. Aí você vai dizer, poxa, mas como que a Torá é para ensinar o mundo? Ela é para ensinar o mundo, embora a Torá ela é para o povo de Israel. Nós vimos semana passada, quando foi dito no capítulo 29, verso 29, olha como é fácil guardar esse texto.
você faz uma associação, 29.29. Então é capítulo 29, versículo 29, que vai dizer que as coisas ocultas, ela é para Deus. Agora as coisas reveladas, elas seriam, Deus instituiu, seriam para eles e para os filhos deles eternamente. Tá? Se esta aliança é uma aliança com a lei do eterno, que é uma aliança, qual é a aliança que Deus fez com este povo? A Torá. Entendeu? Se aqueles que têm o Novo Testamento, e diz que o Novo Testamento, por ser um Novo Testamento, ele anula o Velho Testamento, o Testamento anterior. Então como que eles vão falar que eles têm a aliança de Deus, se a aliança de Deus faz parte com um povo naquela primeira aliança? E se aquela aliança já acabou, você não vê em nenhuma parte do Novo Testamento Deus entregando uma segunda Torá, ou ratificando que aquela Torá é passada agora de forma perpétua a este novo povo. Você não vê no Novo Testamento que Deus está afirmando que ele quebrou, porque está escrito também que Deus não iria abandonar o povo dele. Então está cheio de situações que comprova que não tem sentido o Novo Testamento querer ficar no lugar de um Velho Testamento, assumindo ser a estrela, entendeu? Ora, no próprio Novo Testamento, em Romanos, você encontra o capítulo 11, e o capítulo 11 de Romanos fala justamente que a aliança de Deus é com Israel, e que estes da nova aliança, portanto do Novo Testamento, entrariam na oliveira. Eles não iriam substituir, eles seriam enxertados. Então, um monte de contradição. E o Novo Testamento ensina que ele vive sem a lei, mas o Velho Testamento, nessa paraxá, por exemplo, o comentário está informando que a Torá é para o mundo, é para ensinar as pessoas. Agora, o que é que a Torá ensina? Ela ensina aquele caminho que é um caminho de Deus, a personalidade do Eterno, o caráter do Eterno, a forma de um convívio como pessoas, um convívio você com você mesmo. Ou seja, você não é dono do teu nariz, como nós costumamos dizer, não se meta na minha vida, tome conta da sua, tá? Eu sou dono do meu nariz. E a brincadeira que se faz em termos de você perceber que você é um ser diferente do outro, é quando a criança pequenininha, você põe ela diante do espelho, você faz uma marca no nariz dela, pode ser até com batom, você faz uma bola que pinta e põe ela diante do espelho. Ela, ao invés de levar a mãozinha no nariz, ela leva a mão lá no espelho. Ou seja, ela não se reconhece como um ser distinto, ela põe a mão lá. Mas você vai fazendo isso a cada mês, vai chegar uma hora que, na hora que ela olhar para o espelho, ela vai levar a mãozinha no nariz. Então aqui ela prova, eu já sou eu. E embora ela ponha a mão no nariz, mas você tem que entender o seguinte, ela não é dona do nariz dela, porque o nariz dela não foi comprado por ela, não foi ela que fez. Este narizinho e tudo mais, no meu caso bonitinho e todo o resto muito lindo, foi Deus quem fez, tá? É dele, ele que moldou o barro, ele que chamou o anjo Laila e falou, traga cá uma alma, porque ela vai entrar naquela família, vai se chamar este nome, vai ser assim, assado, e aonde está aquela determinação toda. Portanto, em termos de lei, nem você tem direito de tirar a sua própria vida, tá? Se você contar para mim como um líder, entre aspas, religioso, se você contar para um psicólogo, se você contar para um psiquiatra que está em atendimento com você, que você vai tirar a tua vida no dia de amanhã,
A lei obriga esse profissional a quebrar o sigilo profissional e informar a polícia ou a família, porque você não tem direito de tirar a tua vida. Você não tem o direito de riscar o teu próprio corpo. Tem síndromes, doenças em que a pessoa ela tem tendência a se mutilar. Então ela se queima com cigarro, ela pega unha, ponta de ferro, um prego, um clipe, alguma coisa, e vai riscando, e vai torturando a si mesmo, tá? Existe isso? Existe, mas a pessoa tem o direito de fazer isso com o próprio corpo? Não tem. Ela tem que ser até internada, medicada, dar sossega-leão nela, até ela sair desse estágio de loucura. Ou seja, de nenhuma forma você é dono do seu nariz. Portanto, é permitido que você pense com a tua cabeça, com aquilo que você compreenda. Mas foi dito que a Torá, ela é tida aqui como a Torá que é de Israel, mas que a Torá é dada ao mundo nesse sentido. Por quê? Porque Israel, ele vai ensinar o mundo sobre Deus. A questão é que o mundo, inclusive o nosso mundo de então, eles não querem o ensino de Israel. Já vem de muito tempo essa questão de antissemitismo. O mundo, de uma forma geral, ele é antissemita. O que é antissemita? Ele é contra o semita. Quem é o semita? Israel, que é o descendente de Shem. Então, anti-Shem, antissemita. Israel, tá? E guardadas as proporções, embora essa perseguição, ela é em nome de Deus, ou seja, em nome de Alá. Alá para eles não é o Deus, que faz menção como se quisesse dizer que é o mesmo Deus de Israel. Então, em nome de um Deus, você é contra um povo que recebe uma aliança e é chamado e conhecido como povo de Deus. Então, essa ação, ela é feita em nome de Deus. Então, como que pode? Não tem sentido, tá? Fica claro que um comportamento desse é um caráter que não corresponde ao caráter de Deus. Você não vê nessas atitudes padrão de comportamento que vem do Eterno. Logo, o ensino que as nações receberam não é um padrão dos céus, é um padrão da terra. Terra longe dos céus, mas quando esta terra é inundada, ela recebe a chuva da Torá e ela é inundada, então começa a nascer essa nova plantação, este novo homem, este novo ser, que deixa de ser uma herança natural da terra e ele refaz a sua aliança natural dos céus. Então o comportamento dele vai ser chegado aos céus, razino. Por isso, quando o Messias vier, ele vai ensinar o que ao mundo? Torá. E ele vai fazer o que com essa Torá no mundo? Aproximar esta terra dos céus. Então, neste sentido, a palavra lá foi usada de uma forma sábia, chamando a terra como razino. E aqui Moisés está chamando a terra como Vetimá. É uma escuta de longe. De fato é assim que tem acontecido. As pessoas ouvem de longe, tá? E quem ouve de perto é considerado como um sobrenatural, porque é dito assim: Moisés é só como Moisés, o resto tudo é diferente. Profecia, começa-se o estudo, profecia, o modelo Moisés, mas como ele, somente ele. O resto é outro tipo de profecia, porque os demais profetas, eles precisavam ter visões ou sonhos, como Joel está lá escrito que os vossos velhos terão sonhos, visões, aquelas coisas todas. Moisés não precisava estar dormindo e não precisava ver um sentido em termos de visões, simplesmente Deus falava com ele, e o entendimento era claro, não precisava de interpretação, porque era
uma conversa direta. Tá certo? Agora, deixa eu abrir aqui o Midrash. O Midrash, na página 228, que é a Parashá Hazino, ele começa dizendo assim, a canção de Hazino. O dia em que Moshe completou 120 anos foi seu último dia na terra. Quase a Parashá inteira de Hazino é a canção que Moshe entoou para Bnei Israel naquele dia 7 de Adar. Sua voz ecoou alta e clara para que ela fosse ouvida pelo acampamento inteiro. Olha aqui, falando sobre céu e terra. Moshe começou a cantar: céus, prestem atenção ao que tenho a dizer, e terra, ouça minhas palavras. Por que o céu e a terra tinham que ouvir esta canção? Moshe ia advertir Bnei Israel a não abandonar a Torá. Quando advertimos uma pessoa sobre uma haverá transgressão, devemos fazê-lo na frente de duas testemunhas. Quais testemunhas existiriam tanto tempo quanto Bnei Israel? Somente o céu e a terra. Sempre que Bnei Israel olhassem para o céu e a terra, eles se lembrariam de que Moshe os advertiu a cumprirem a Torá. Como foi dito ontem sobre memorização, a regra de memória é você fazer uma associação de imagem, aí você não esquece. Quando Abraão estava aborrecido, triste, porque ele não tinha filhos, ele tinha riqueza, tinha posses, ele estava no meio de um povo, mas ele pensava, o que eu tenho? Eu vou deixar semente para quem? Para o meu servo? Então Deus aparece para ele e fala: olha para o céu, o que você vê? Estrelas. O que Deus está fazendo? Chamando como testemunha o céu. E agora olhe para a terra, a areia. O que Deus está fazendo? Chamando como testemunha a terra. E assim ele fala: da mesma forma que as estrelas você não consegue contar, assim será a sua descendência. Tá? Mas esta palavra se cumpriu imediatamente? Não. Demorou ainda bastante tempo. E naquele momento que te dá uma fraqueza, porque você está esperando um retorno, uma palavra a se cumprir, você vai precisar que uma testemunha te lembre que aquilo é verdade e vai acontecer. Então, a cada momento que você, vamos dar um exemplo real, ele já tinha ganho um filho, o filho já estava crescido, o filho estava com 33 anos, e Deus pede para que o menino, o jovem, fosse sacrificado. Todo mundo sabe a respeito a respeito da entrega, o sacrifício de Isaac. Então, na hora que ele está fazendo aquilo, veja, o pai, emocionalmente falando, que demorou tanto tempo para ter um filho, como que ele vai, por mais que ele estava ligado a Deus, ele seria capaz de matar o próprio filho, que era o presente de Deus. Mas quantas vezes naquela caminhada de uns 80 quilômetros, ele estaria caminhando, e você, querendo ou não, você parado aqui, para você ver o céu, você tem que fazer assim. Mas se você está andando numa linha, e você, obrigatoriamente, você vê o céu à tua frente. Então, naquela caminhada, Deus estava fazendo com que ele se lembrasse: olha para o alto, olha para os céus, veja as estrelas. Portanto, naquele momento, dentro dele, com certeza, estava sendo renovada aquele conhecimento de que o filho dele não iria morrer. E o
As palavras lá do Novo Testamento é dito, isso você já aprendeu muito na época passada, é dito que ele cria tanto de que ainda que ele tivesse matado o filho dele, Deus tinha poder para ressuscitar e ele voltaria para casa com o filho. Ora, portanto, em nenhum momento o filho morreu e nem iria morrer. Por quê? Porque se esse filho morre, cadê a descendência dele? Cadê as estrelas? Cadê a areia com o grão que iria representar um povo grande? Como que ele seria pai de nações? Entende? Portanto, a nossa caminhada, ela também é sempre seguida por sinais. Você sempre vai ter um sinal da parte de Deus. Um sinal de que fui curado. Um sinal de que Deus prometeu que tal coisa. Um sinal de que sempre algo para você olhar e naquela fraqueza você encontra força. Porque você sabe que Deus não é mentiroso. Tá bom? Agora vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Também olhar para o céu e a terra faria com que eles se recordassem da entrega da Torá. No Har Sinai, a voz de Hashem foi ouvida nos céus, e um grande fogo emergiu da terra. Este pensamento também ajudaria os judeus a se manterem longe do pecado. Essa era a ideia de Moisés, que ele sabia que o povo no decorrer dos anos iriam se afastar, então ele precisava de um sinal que permaneceria um sinal verdadeiro para que esse povo, embora seria outro povo, não mais este aqui, mas assim mesmo era Israel, era a aliança, era a Torá, e eles precisavam se lembrar disso para poder retornar a Deus. Nada melhor que céu e terra. Quando nós deixamos a igreja evangélica e entramos no judaísmo, o que foi que Deus usou para nós, para nos trazer ao judaísmo? Vocês lembram? A pregação, a revelação numa pregação que Deus trouxe para nós num dia, e ele não falou nada sobre o judaísmo, mas nós sabemos que ali mudou a nossa sorte. Foi uma pregação em Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, onde foi dito e explicado naquele dia que os céus traz uma palavra à terra, nós da terra ouvimos, porque essa palavra nos afeta, e nós respondemos. Essa nossa resposta afeta os céus, que gera uma resposta, e afeta a terra, que ouve, gera uma resposta, que afeta os céus, que ouve, gera uma resposta, afeta a terra. E assim nós fomos crescendo ao ponto de deixar a terra e passar ao céu. Nesse sentido, deixar a terra é deixar aquele conhecimento que não era Torá em si, mas era princípios de Torá. E agora a gente entrou num completo conhecimento de Torá, entendeu? Como que Deus fez isso? Usando a mesma expressão, céu e terra. Olha que coisa interessante aqui. Lá na Torá, deixa eu voltar aqui na Torá. No versículo 3 do capítulo 32 está escrito assim: quando eu mencionar o nome do Eterno. Aqui ele está dizendo que ele iria pronunciar o nome que é o tetragrama, Yud Kei Vav Kei. E quando ele falasse aquele nome, todas as pessoas deveriam dizer amém. Mas esse amém seria algo honroso, a pronúncia do nome de Deus, mas teria que ser algo além de um simples louvor. E o significado é aquela frase que você conhece da música que você, Ana Berroa, por exemplo, que você canta Baruch Shem Kevod
Malhuto Leulam Vaed. Então, essa é a bênção declarada assim que se ouve o nome do Eterno. Um pedaço da Kabbalah também fala que quando você comete algo ou diz algo que você não queria dizer, que é alguma coisa errada, negativa demais, para você anular aquilo que você acabou de fazer, você diz justamente esta frase: Baruch Hashem Kevod Malhuto Leulam Vaed. Agora eu vou voltar lá no Midrash. Então diz assim: a fim de ensinar Bnei Israel quão preciosa é a Torá, Moshe começou a entoar seus louvores. Meu ensinamento protegerá como chuva, minha fala fluirá como orvalho, isto é, como a tempestade no campo e a garoa na grama. Como a Torá é similar à chuva, não pode haver vida na terra sem chuva, portanto não pode haver vida na terra sem Torá. Não pode haver Deus na terra sem Torá. Assim também o mundo não pode existir sem Torá. A chuva faz as plantas crescerem, da mesma forma a Torá faz a pessoa crescer espiritualmente. No entanto, leva tempo para as pessoas se desenvolverem. Assim também uma pessoa que estuda a Torá não deve esperar se tornar um erudito da noite para o dia. Ela tem que trabalhar sobre si mesma por um tempo antes de sentir uma mudança. Agora vem aquilo que falamos ontem do Pirkei Avot, tá? No Pirkei Avot estava falando ontem, capítulo 5, no versículo 15, para quem tem o livro Ética do Sinai. E quem tem o livro azul do Maimonides, era o versículo 12, parece, né? 12 ou 13. Então lá estava dizendo sobre essa condição da aprendizagem. Aqui os sábios repetem no Midrash. Olha como está escrito: cada um nasce com habilidades diferentes. Um aluno entende a matéria imediatamente, mas também a esquece logo. No final, ele perde tudo que estudou. Isso aqui é o Pirkei Avot. 2. Para outro aluno, leva tempo até ele entender o que está estudando, mas no momento em que ele compreende a matéria, o aprendizado permanece com ele. Esse é o 2. 3. O mais afortunado dos alunos é rápido em compreender e também se lembra do que estudou. Mesmo assim, ele deve revisar a matéria várias e várias vezes e não confiar apenas em sua boa memória. Daqui vem o dito que você deve estudar 101 vezes, não 100, porque talvez na 100ª você parou ali, você não alcançou aquele ensino, você acaba esquecendo. Mas quando você faz a 101ª vez, aí você captou. 4. Alguns alunos têm dificuldade em entender o que está sendo estudado e eles também esquecem rapidamente. No entanto, eles não devem abandonar o estudo de Torá. Hashem recompensa cada um de acordo com o esforço que ele dedica ao seu estudo. Mesmo um aluno lento melhorará se ele se esforçar. Então aqui termina com uma motivação sobre esses 4 tipos de ensino. Para terminar a aula de hoje, quando a gente falou sobre que o mundo precisa da Torá, e a Torá que foi dada para Israel, ela seria estudada ao mundo, mas o mundo não recebeu a Torá, tá? Aquele que compilou o Novo Testamento, ele colocou um texto lá baseado nessa ideia judaica, só que ele colocou para um outro lado. Então, o que acontece no Novo Testamento? Que virou uma doutrina e fizeram um outro Deus. Pegaram
a mensagem que é dada ao judeu, que é sobre o Messias. Então eles criam um Messias aqui. E eles pegam a mensagem da Torá dada ao mundo, e quem vai ensinar a Torá é o Messias. Também o Messias, na sua era. Portanto, é dito que a Torá, ela é dada para o mundo inteiro. Então o mundo inteiro seria um em Torá. Está dando para entender o raciocínio? No Novo Testamento está escrito assim: veio para os seus. Vocês não lembram desse texto? Veio para os seus, e os seus não receberam, não aceitaram. Só que esta palavra veio para os seus. A Torá não veio para o povo de Deus? O povo de Deus aceitou? Aceitou. Mas quebrou também? Quebrou. Aceitou de novo? Aceitou. Voltou, permaneceu. Lá no Novo Testamento está escrito: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todo aquele que o receber é dado o direito de ser filho de Deus. Quem recebe a Torá, ele, como você acabou de ver aqui, é como uma planta que recebe a chuva, que é a Torá, e essa chuva faz esta planta crescer, e ela então nesse sentido alcança os céus. Lá no Novo Testamento pega-se, portanto, esta ideia do Messias, que é uma promessa para o judeu, e pega a ideia da Torá, que é dada ao mundo. Então pega o Messias para ser dado ao mundo, entendeu? E quem não aceitar, só que eles já associaram esse Messias com Jesus, com Yeshua, e diz aquela frase, que se você não aceitar o Jesus, o Messias, você está fora da salvação eterna, e você não é filho de Deus. Entendeu? A jogada que eles fazem. Então, um ensino que virou um outro ensino, ele ainda na base dessa esperteza de criar alguma outra coisa, eles ainda tiram uma base que é o ensino judaico e transformam. Ou seja, você pega uma mentira ou uma meia verdade, tá? E você fala dela de tal forma, de tal ênfase, tanto, que aquilo que não é, passou a ser. Como isso é chamado no nome técnico? Quem lembra aí? Eu esqueci de verdade. Como que é o nome disso? Lembrei. Sofisma. Sofisma é isso. Eles pegaram uma verdade do povo judeu, mudaram um pouco essa verdade e deram uma nova interpretação. E começou a falar. Hoje o Brasil inteiro acha que Jesus é Deus, que sem Jesus não tem salvação, que sem Jesus não tem Deus, que sem Jesus não tem mais o quê, e que o mundo inteiro acha que o Novo Testamento substituiu o povo de Deus, a Torá, e que Deus brigou com este povo, virou as costas para ele e só trata hoje com a chamada igreja. Foi um sofisma. Eles pegaram uma ideia para o judeu, uma conversa de intimidade, que Deus faz com que aquilo que é do céu venha à terra, para influenciar a terra e fazer a terra voltar ao céu, como foi dito. Aí construiu-se essa nova religião, dizendo que foi Jesus que fundou uma nova religião. Só que o erro técnico daí é que o Messias, ele não vem para o mundo inteiro, ele vem no preceito do povo judeu. Uma das funções dele é ensinar Torá para as nações todas, entendeu? Aí sim, mas a igreja pegou aquilo que esse Messias é para a igreja, e os demais que não estejam neste Messias vão para o inferno. Você ia perguntar alguma coisa? Ah, sim, justamente, novamente para ratificar a figura
desse Messias que foi morto e reviveu, tá? Agora, para terminar, que é a sequência, não é que eu estou terminando de novo, eu estou encerrando o assunto que eu comecei. É dito aqui, e você aprendeu isso com a gente aqui, no comentário do livro que a gente estuda de terça-feira, que é O Caminho de Deus, do Rabino Haim Luzzatto, que é dito assim, só para relembrar vocês: tem o tempo da alma e tem o tempo do corpo. O tempo do corpo é o tempo que você está nessa terra, e você vai ser julgado com aquilo que você faz no corpo, com o corpo. Você vai ser julgado depois, mas o tempo de você fazer alguma coisa em termos de corpo é esse tempo de vida na terra. Nesse período, a alma está um pouco inativa, porque o período característico dela é no mundo vindouro, que aí não vai ter o corpo, vai ter a alma. O corpo e a alma é a mesma pessoa, entendeu? Só que a manifestação dela vai ser como alma, e aí sim ela vai poder mostrar todo o seu brilho. Só que o livro também diz uma coisa muito interessante que talvez vocês não pescaram, não guardaram. No mundo vindouro, o Olam Rabá, aonde estarão todos os mortos. O que eu estou querendo dizer com todos os mortos? Todos os mortos de qualquer religião que foi julgado e foi encontrado como uma coisa boa. Como que ele vai ser julgado e vai ser encontrado uma coisa boa? Vamos dar exemplo? Pega um católico, tá? Ele vai ser julgado pela idolatria dele? Vai ser julgado. Só por isso? Não vai ser julgado como um todo? Ele não será julgado pelo caráter que ele demonstrou, que ele demonstrou Deus, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, tá? Então o julgamento vai ser completo em todas as coisas. Terá o devido castigo? Terá, tá? Depois que todos passem por esse chamado inferno, que é diferente do inferno que a igreja colocou, que é separação de Deus. Este inferno, ele é pelo menos 1 ano que a pessoa vai pagar pelos seus erros no corpo, entendeu? Depois ele ocupa um lugar, e este lugar está separado em departamentos, mais próximo ou mais distante. E aí vem um detalhe muito interessante, por isso que eu falei, todos os povos estão ali, depois de devidamente julgado, castigado e voltando ao seu lugar, tá? Ali você não tem vários povos. Sabe o que existe no Olam Rabá? Israel. Não sei se você sabia disso. É uma purificação, né, da alma, para ela entrar lá. Quando, portanto, eles disseram lá, a igreja estará no céu. Primeiro, esse arrebatamento que se fala, essa ressurreição, não é uma ressurreição para ir para o céu, e foi ensinado que é uma ressurreição para ir para o céu, mas é uma ressurreição para viver a era messiânica na terra, entendeu? Agora eu estou falando já consumação dos tempos, como povo. Que povo existe pós-morte? Não tem Estados Unidos, não tem Brasil, não tem Espanha, não tem China, não tem Japão. Existe apenas um povo que foi merecedor de ser chamado o povo de Deus. Então, qual é o povo de Deus? Israel e todos aqueles das nações que se uniram a Israel para servir o Deus da Torá. Tá? E a Torá, ela não te ensina a revelar na terra o caráter de Deus? E aí sim o julgamento será: quanto do caráter de Deus, quanto de Torá você teve, quanto de transformação você teve? Aí sim. Então, existe quantos povos no céu? O povo de Israel. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis colocar. Então a gente pode encerrar essa paraxá, e na semana que vem é a derradeira, né?
quando o grande líder morre, e até Deus, pelo Midrash, faz a sua lamentação. Coisa muito linda. Se foi dito lá no Novo Testamento, estou fazendo sempre pontuação aí, quando capítulo 11 de João fala, quem que morreu mesmo? Como é que Lázaro? É Lázaro, né? Lázaro morreu, e aí fala lá, e Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia é esse, Jesus chorou. E mostrando, e ainda lá o texto fala assim, viram como ele o amava, tá? Isso aqui pode ser uma ideia roubada também do povo judeu? Pode. Por quê? Porque nessa questão, Moisés morre e Deus chora, fazendo a pergunta para ele próprio, ou uma lamentação, dizendo assim, e agora, se o meu povo pecar, quem é que amará tanto o meu povo, que será capaz de morrer pelo meu povo? Essa ideia foi colocada em quem? Quem no Novo Testamento que amou tanto um povo pecador para trazê-lo de volta a Deus, que se dispôs a morrer? Jesus. Então é uma história que foi colocada aqui, que ela vem de pontuações que, vou usar o termo aqui, que roubaram da história judaica e montaram uma história de cá, entendeu? Uma história de cá, da verdade judaica, para matar o povo de Deus. Que é isso? Antissemitismo. Em nome de Deus, que quer matar um povo que é de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Tá? Então agora, encerrando de verdade, dando um clique aqui. Fim.